Hehe, fala nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês algumas notícias do Mengão queridão, para você que quer saber tudo sobre o clube de regatas do Flamengo. Nação, bicho tá pegando nas redes sociais, há um bafafá, há uma discussão danada a respeito do técnico Vitor Pereira, e essas coisas acabam me deixando um pouco aborrecido, porque eu percebo que há torcedores rubro-negros brigando contra torcedores rubro-negros. Deixa eu baixar o ar-condicionado aqui um pouquinho, porque senão eu vou ficar gritando aqui e ainda vai vazar o ar-condicionado aí para vocês. A torcida rubro-negra hoje nas redes sociais tá num embate muito grande com relação ao técnico Vitor Pereira na equipe. Se você acha que o trabalho deve ganhar mais tempo, você é taxado de passador de pano. Se você acha que o técnico Vitor Pereira tem que sair agora, você é taxado como torcedor modinha, enfim, de qualquer lado que você tiver, a briga nas redes sociais, um debate muito acalorado, muito intenso entre a torcida rubro-negra, e quem perde é o próprio Flamengo, porque os antes fazem muito isso, né? Dividir para conquistar. Então, enquanto a gente está brigando entre nós, e não adianta dar argumento, cara. Eu aqui no canal eu tô sempre argumentando por que eu acho que o trabalho tem que ter sequência. Eu não tenho nada com o Vitor Pereira, não acho nem ele bonito, se vocês querem saber. Eu acho que tem que continuar por causa de como ele chegou no Flamengo. Chegou no dia 2, treinou até o dia 13, jogou no dia 15, ou seja, foram 13 dias apenas de preparação. Depois teve o Mundial, teve um monte de problemas que ele vem enfrentando, de lesões. Então eu viro e mexo, eu venho aqui e dou os motivos que eu acho que deveria ter a continuidade do trabalho. Mas eu não fico por aí brigando ou xingando aqueles que pensam diferente de mim. Se tem alguma pessoa que acha que o trabalho deveria ser interrompido agora, para mim de boa, até porque eu convivo com uma pessoa que tem zero paciência para tudo na vida. A Miriane já queria a demissão do Vitor Pereira lá no Mundial de Clubes, bicho. Então imagina só, se eu não for ter tolerância com opiniões diferentes, como que eu ia conseguir levar o meu casamento por 23 anos? Então eu tenho essa paciência, eu tenho essa tolerância, não tem estresse. O que eu não consigo ter tolerância é com ataques, com violência. Essas coisas não são legais, não. Agora, o bom debate, ele é sempre bem-vindo. Então, assim, um conselho que eu daria para a nação rubro-negra é não se dividir. É ter um bom debate, é ter uma boa conversa, é ter um bom bate-papo a respeito da permanência ou não do Vitor Pereira, mas sabendo aquele limite, não ultrapassar aquele limite de não, você está completamente errado. Ninguém está completamente errado, nem completamente certo. As pessoas apenas têm opiniões diferentes sobre o mesmo tópico e têm direito de expô-las da maneira que achar que deve expor, sem violência, sem agressão. Então assim, nação, vamos tomar muito cuidado pra gente não se dividir, porque amanhã tem um jogo que é muito importante. Flamengo e Independente Del Valle jogarão amanhã às 21h30 no Maracanã, com o Flamengo precisando vencer. E esse time do Independente Del Valle não é nada assim de assustador, de grandioso, não, é um time que joga direitinho, que deve ser respeitado sim, é um time que não deve ser temido, deve ser respeitado, e o Flamengo tem que jogar muita bola para conseguir vencer no Maracanã, mas eu acho que a gente tem totais condições de vencer, assim como eu acho que o Independente Del Valle tem totais condições de vencer também, é 50-50, meio a meio. Só que com o apoio da nação rubro-negra, cerca de 60, 70 mil torcedores cantando, empurrando o time do Flamengo, eu acho que a gente tem muito mais chance de vencer o Independente Del Valle do que o Independente Del Valle nos venceu. Eu tô falando de chances, não de certezas. Agora, o que não pode acontecer é o resultado de amanhã apagar ou encobrir os erros dessa gestão. Porque eu acho muito fácil culpar o treinador. Falei 8 vezes, porque são 8 treinadores nessa gestão. E a gestão nunca muda. Aliás, quando há uma mudança na gestão, é para tirar alguém que falou alguma verdade para esses caras e eles não gostaram. Que foi o caso, por exemplo, do Paulo Pelaipe, que administrava muito bem o ambiente do Flamengo e foi mandado embora porque teve atrito ali com o BAP e com outros dirigentes rubro-negros.
E quem perdeu foi o próprio Flamengo, porque de lá para cá nós não tivemos ninguém tão competente quanto o Paulo Pelaipe. Então é importante a gente saber separar o joio do trigo. Nós precisamos torcer muito para o Flamengo amanhã, muito. O Flamengo ganhou 2 reforços para esse jogo de amanhã, que são o Gerson e o Pedro. O Léo Pereira não vem treinando junto com a equipe rubro-negra, então dificilmente vai estar em campo à disposição amanhã. E pela posição que joga, zagueiro, é temerário ter o Léo Pereira atuando amanhã pelo Flamengo, porque qualquer falha, qualquer falta de ritmo pode acometer uma falha e acabar jogando tudo por água abaixo. Por isso amanhã o Flamengo tem algumas boas opções para ficar na zaga. O Flamengo tem o jovem Cleito, tem o Pablo, 2 zagueiros canhotos. Nós temos o Rodrigo Caio, que vem dando show de bola, vem jogando demais, vem arrebentando a boca do balão sempre que entra e jogando 90 minutos, voltando a ser aquele jogador confiável que nós sempre gostamos. Temos o Davi Luiz e temos o Fabrício Bruno. Estão havendo muitas reuniões no Ninho do Urubu, muitas mesmo. Algumas reuniões a portas fechadas, outras reuniões dentro do gramado, com o técnico Vitor Pereira conversando com um ou outro jogador. O desempenho do Arrascaeta, por exemplo, preocupa demais. Eu vi informações, eu vi dados do Arrascaeta no Campeonato Carioca e nos quesitos ali que gerem a função que o Arrascaeta tem que desempenhar dentro de campo, o Arrascaeta está ali na 34ª colocação, 41ª colocação entre os melhores do Campeonato Carioca. 34ª para o Arrascaeta é uma coisa a se preocupar. É por isso que eu falo que, independente do resultado de amanhã, não podem ser encobertos os erros da diretoria. Porque como que a gente pode ter um jogador da qualidade do Arrascaeta ficando na 41ª colocação no Campeonato Carioca em gols e assistências? Uma assistência deu o Arrascaeta até agora. Alguma coisa está de errado com o atleta, que a diretoria sabe e que a diretoria não previu lá atrás. E é a diretoria que tem que prever essas coisas. Porque quando ela prevê que ela precisa de fazer uma pré-temporada individualizada com alguns atletas, ela consegue fazer um planejamento legal. Agora os caras, depois que terminou o Campeonato Brasileiro, foram fazer de um tudo, menos fazer um planejamento ideal para o Flamengo. Então a gente não pode esquecer disso, a gente não pode deixar isso passar, independente do resultado. Eu acredito que a gente vai vencer amanhã. A gente não pode esquecer dos erros cometidos pela diretoria e cobrá-los para que o restante do ano seja melhor do que agora. A provável escalação do Flamengo para amanhã é Santos, Guilherme Varela, Davi Luiz, Fabrício Bruno e Ayrton Lucas, Thiago Maia, Arturo Vidal, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro e Gabigol. Essa é a provável escalação para amanhã. E lembra que eu falei para vocês ainda há pouquinho das reuniões, algumas aconteceram até dentro do campo? Uma dessas reuniões aconteceu entre o técnico Vitor Pereira e o Santos. A ideia do técnico Vitor Pereira foi passar para o Santos confiança, que ele, Vitor Pereira, ainda confia no trabalho do goleiro Santos, que é para o Santos ficar calmo, que a pressão externa não vai agir em cima do jogador, que ele, Vitor Pereira, não desconfia da qualidade do jogador por conta das cobranças externas ou das críticas externas que vem recaindo sobre ele, que é para ele fazer o trabalho dele tranquilamente, que ele está garantido no gol do Mengão Queridão. Isso tem dois lados. Há aqueles que acham que o técnico Vitor Pereira pode não estar dando méritos para o Matheus Cunha, que aliás, segundo informações do Vene Casagrande, já está em processo de renovação contratual com o Flamengo, porque o contrato dele termina agora dia 31 de dezembro. É importante renovar o contrato do goleiro Matheus Cunha. Mas há aquele outro lado também que a gente pode olhar como o seguinte: o Santos também tem mérito para ser titular. Eu sei que antes eu falei que pela meritocracia o Matheus Cunha deveria ser o titular, mas isso avaliando apenas o ano de 2023, porque se a gente olhar o ano de 2022, o Santos tem crédito, porque o Santos fez muitas boas defesas em 2022, ajudou muito o Flamengo em 2022, então pode ser que o técnico Vitor Pereira esteja olhando o passado recente do Santos para poder mantê-lo entre os titulares do Flamengo, que para mim também é uma aposta válida. Quando o treinador dá confiança para o jogador, muitas vezes o jogador consegue superar as expectativas e fazer a coisa funcionar. E eu vou torcer para o Santos amanhã pegar até sinal de Wi-Fi no Maracanã,
Porque pra mim não interessa se é o Santos, se é o Matheus Cunha, se é o Arrascaeta, se é o Matheus Gonçalves. Me interessa o cara honrar o manto sagrado dentro de campo da melhor maneira possível. Porque tem muito atleta que honra o manto sagrado. O Marinho honra, mas não é da melhor maneira possível. Então eu faço questão de apoiar qualquer jogador, qualquer atleta que apoie, que honre o manto sagrado e que dê o seu melhor. Por isso, nação, é importante a gente saber que as cobranças nesse momento tem que vir em cima de Marcos Braz, de Bruno Spindel, de Rodolfo Landim, que ninguém fala nada do Rodolfo Landim, a galera só dá pancada no Marcos Braz, mas existe um conselho de futebol, o qual o Marcos Braz faz parte, que toma as principais decisões do Flamengo. Então é importante a gente abrir o leque para poder cobrar, para poder falar, para poder fazer o Flamengo mais forte. E, gente, tanto você que acha que o Vitor Pereira tem que sair, quanto você que acredita que o Vitor Pereira tem que permanecer, ambos querem o bem do Flamengo. Ambos torcem para o clube de regatas do Flamengo. Não precisa ficar batendo um com o outro, brigando, se xingando, fazendo coisas mesquinhas via as redes sociais. Basta ter um debate. O debate pode até ser acalorado, mas com respeito, porque senão a gente vai se dividir, vai virar antes contra antes. Gente, eu tive informações assim, sinceras, sérias mesmo, que há conselheiros, que há dirigentes dentro do Flamengo, que quando o Flamengo perde agora, os caras vibram, os caras comemoram, porque querem a cabeça de fulano, cicrano e beltrano lá dentro do clube, principalmente a do Vitor Pereira. Isso não é torcer. Desculpa, mas isso não é torcer. Ou é? Coloca aí nos comentários se vocês pensam a respeito disso. No vídeo de hoje mais cedo, que eu fiz no Fla Nação VP, eu disse que eu achava que o Flamengo não deveria contratar o Ângelo, e algumas pessoas começaram a dizer que eu já estava mudando minha opinião, que antes eu queria o Ângelo e agora eu não quero mais. Esse pezão que vocês estão vendo aqui atrás é da Júlia. Nós estamos aqui do lado de fora esperando a Nicole fazer a carteira de identidade e a Júlia está deitada aqui no banco atrás, então esse pezão aqui, essa mãozinha aqui, ó, é da minha youtuberzinha. Mas enfim, por que eu falei que o Flamengo não deveria? Eu acho que é muito dinheiro, 13 milhões de euros por 70% do Ângelo. Eu acho o Ângelo um bom jogador, eu acho o Ângelo com capacidade de nos ajudar muito. É veloz, joga ali pelo lado direito, é driblador, pode nos ajudar demais. O problema são os valores. Então eu quero o cara no Flamengo, mas pelos melhores valores que o Flamengo conseguir propor para nós. Só isso. Não mudei de opinião com relação ao atleta, e sim com relação aos valores que vão ser pagos, se é que vão ser pagos mesmo, porque a diretoria está torcendo demais para o Flamengo vencer amanhã, para as cobranças cessarem e eles poderem vir a contratar só no meio do ano, que é quando eles sempre quiseram contratar. A verdade mesmo é que os caras se arriscaram muito com o Gerson, pensando no Gerson de 2019. E o Gerson que chegou hoje no Flamengo vai precisar de um tempo para ser o Gerson de 2019. Ainda não é. E aí, isso está ocasionando muitos problemas, porque a grana acabou pro primeiro semestre. Não tem Arthur, não tem Claudinho, não tem ninguém nesse primeiro semestre que o Flamengo possa vir a fazer uma proposta impactante para estar no Flamengo. Os caras estão tentando empurrar tudo para poder chegar lá no meio do ano. Por isso a gente vê muita especulação sobre os jogadores mais jovens do mercado sul-americano, porque a diretoria quer encaixar um nome que os torcedores gostem, que seja mais barato, que seja uma promessa para poder trazer para o Flamengo, e a galera, pô, trouxe o Gerson e trouxe fulano. Então dá para esperar agora, mas não é bem assim que as coisas funcionam. Nação, deixa aqui nos comentários tudo que vocês pensam, tudo que vocês acharam sobre tudo isso que eu falei, sobre a escalação do Flamengo para amanhã também. E aí não é entregar o ouro pro bandido, eu não tenho informação de ninguém de dentro do Flamengo sobre isso. Basta observar os vídeos da Flá TV, ver as últimas escalações do técnico Vitor Pereira e mais, hein? O técnico Vitor Pereira quer fazer mudanças drásticas, mas quer primeiro assegurar a conquista da Recopa Sul-Americana, para ele ter respaldo para fazer as mudanças. Nós podemos ver, por exemplo, nesse restante de certame carioca, o Matheus Gonçalves no lugar do Arrascaeta, para o Arrascaeta ganhar ritmo de jogo não, ganhar a parte física dele, para ele poder voltar depois inteiro. Caraca, Arrascaeta, 41º jogador no Campeonato Carioca em gols e assistências. Não dá pra manter o cara desse jeito, né, gente? Tem que parar, porque o cara é um cracaço de bola, manja muito de futebol, não pode ficar sendo atrasado dessa maneira. Concordam ou não? Independente de qualquer coisa, ó,
beijo no coração de vocês. Eu sou muito feliz por poder falar com vocês, muito grato por poder estar todos os dias com vocês. Obrigado, eu amo cada um de vocês. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.